Sejam bem-vindos ao podcast Tagarelo. Esse é um espaço seguro de diálogo para a gente poder tagarelar sobre sistemas alimentares. Eu sou a Carol Zimmermann, host de vocês hoje. E aí, me conta, você já fez turismo rural? A Organização Internacional do Turismo indica que o turismo rural apresenta um crescimento anual de aproximadamente 6%, que denota uma tendência global que o turista não quer mais ser só um espectador, mas também quer ser o protagonista da própria viagem. Para conversar com a gente hoje nesse assunto, a gente tem a Sati Fukushi, que é produtora de morangos, lá na Chácara Fukushi, em Braslândia. Tudo bom, Sati? Tudo. E a gente tem a Bianca Cabral, coordenadora organizacional do Pitada de Cerrado, que é um projeto de extensão da Universidade de Brasília, que tem por objetivo estimular a sensibilização ambiental por meio das práticas gastronômicas a partir da sociobiodiversidade, do Cerrado. Seja bem-vinda. Obrigada. Pessoal, sejam bem-vindas. Então, queria começar. Sati, conta pra gente quem é você e qual que é o seu papel no sistema alimentar. Bom, meu nome é Sati Fukushi, eu sou estudante de Ciências Naturais da UNB. Minha família é produtora de produtos orgânicos aqui em Braslândia e o nosso forte é morango, principalmente morango. E você, Bianca, conta um pouquinho pra gente quem é você e qual é o seu papel no sistema alimentar. Bom, meu nome é Bianca, eu sou estudante de turismo no Centro de Excelência em Turismo da UNB e eu sou coordenadora organizacional do Pitada de Cerrado. Costumo dizer que gosto de cozinhar, mas gosto muito mais de comer e de estudar alimentação. Então, eu estou fazendo esse estudo desde 2018, quando ingressei no projeto. E o nosso projeto, assim como a Carol disse, tem como objetivo estimular a sensibilização ambiental. Então, criando esse contato entre uma pessoa e um fruto do cerrado. Ai, que delícia. Eu até fiquei com vontade agora. Sati, conta pra gente um pouquinho. Quer dizer, vamos começar do começo, né? O que é turismo rural? Turismo rural é contato direto com a natureza, né? Bom, pelo menos para mim é mais tranquilidade e aprendizado também, porque você chegando aqui, você tem curiosidade de saber o que é isso, para que serve, como que planta ou cultiva isso. Então, é bastante aprendizado. Conta um pouquinho pra gente como é que é a experiência dentro da chácara de vocês. Então, a gente está com o Colhe-Pague, né? A pessoa pode vir aqui, tem 40 minutos para colher e comer à vontade, o tanto que ela quiser. E se ela quiser levar o morango também, aí paga um preço à parte. Mas o pessoal tem gostado bastante, principalmente as crianças. É um ambiente familiar, né? Então, os pais e as crianças têm se divertido bastante. Às vezes até os pais têm se divertido mais, hein? E mesmo agora na pandemia, o pessoal tem ido? Como é que tem sido essa questão? Afetou alguma coisa para vocês? Continua rodando? Não, então, na verdade, aumentou durante a pandemia, né? Porque, principalmente, os pais com crianças pequenas queriam tirar elas de dentro de casa, estava muito presa, e então foi uma alternativa encontrar um lugar mais aberto, que dava para as crianças correrem, se expressar um pouco mais. E aí, alguém conseguiu o contato do meu pai, e aí meu pai passou meu contato, e aí falou, ó, você pode tocar isso aí agora, daí tô levando. Que legal, que legal. Eu sou daqui também, nunca fui, mas já tô super curiosa. Fiquei sabendo que os morangos são deliciosos, então vou marcar uma visita já. Que bom. Bianca, conta um pouquinho pra gente o que é sociobiodiversidade, é assim que fala mesmo? Isso mesmo. Então, quando a gente pensa na construção da palavra, né, o sócio, ele se refere a essas configurações socioculturais e a biodiversidade, as diversidades biológicas, né, que nós possuímos. Então, quando a gente pensa em sociobiodiversidade, a gente pensa em um conjunto de ações, e essas ações, elas possuem uma conexão entre a biodiversidade e essas pessoas. Mas quem são essas pessoas, né? São povos originários, comunidades tradicionais, agricultores familiares, né? No caso da SAT,
e são pessoas que possuem conhecimento cultural, conhecimento ancestral e começam a realizar um manejo sustentável, um manejo responsável da biodiversidade. Então, se a gente pensa na biodiversidade como um processo, existem pessoas envolvidas nesse processo. E essa conexão, né, que existe entre o sócio e a biodiversidade mostra para a gente que um não vive sem o outro. Então, é basicamente isso. Ai, que coisa bonita. E me conta uma coisa, assim, como especialista em turismo. Turismo rural, ecoturismo, é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O turismo rural, né, como o nome já diz, ele é feito no campo. Normalmente, as atividades são todas feitas em um espaço delimitado. E nesse espaço, na realidade, podem ser feitas diversas atividades, né, relacionadas com o campo, seja na parte de agricultura, ou em contato com animais do campo, né, cavalos, vacas, ou até mesmo a gastronomia, que é muito forte. Já o ecoturismo, ele tem uma relação mais com a natureza, né, uma relação... O campo também é uma relação com a natureza, mas o ecoturismo, ele é como se fosse um espaço aberto, digamos assim. Você vai fazer ecoturismo numa cachoeira e você acaba fazendo uma trilha que seja do lado dessa cachoeira, e depois você vai para outra cachoeira. Então, é um espaço mais amplo, digamos assim. Mas o turismo rural não, são atividades feitas dentro de uma locação rural, né? Um espaço rural delimitado. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, que é um pouquinho fora do Distrito Federal, mas o destino que o pessoal vai para ecoturismo, por exemplo, é Alto Paraíso, Isso. e, né, isso já está mais ligado ao ecoturismo. E aí, por exemplo, na SAT, a gente faria turismo rural porque está ligado com a produção dentro da propriedade, a forma que é produzido, a experiência da colheita. Então, são modalidades diferentes, apesar das duas estarem crescentes, né? Exatamente. E algo que é interessante também é que no turismo rural você tem esse contato direto com o produtor, né? Então tem essa possibilidade de troca que é muito importante e que eu considero, na realidade, o turismo rural uma experiência muito mais intensa, muito mais imersiva, né? Você tem contato com o produtor e com aquilo que ele produz. Então é uma experiência muito, muito real, assim, muito, muito intensa. Nossa, que legal isso, assim. Eu cheguei a comentar com vocês, o motivo do Tagarela nascer, na verdade, veio de uma necessidade nossa, que somos jovens do campo e somos jovens da cidade, que vem um distanciamento enorme em quem é do campo e quem é da cidade. Na verdade, eu acabei nem perguntando, né? Vocês se consideram do campo ou da cidade? Vai lá, Bianca. Eu me considero da cidade, né? Eu vivo as dinâmicas da cidade demais, assim, mas gosto muito do campo e sempre que posso eu estou lá. Legal. E você, Sati? Eu, apesar de ter morado um tempo na cidade, sempre me considerei do campo, porque eu cresci aqui, então era uma realidade muito diferente para mim. E essa é a minha pergunta, assim, que eu não sei se se vocês sentem isso também, mas por ser do campo e da cidade, eu sinto que são mundos diferentes, assim, que as pessoas, tanto do campo, às vezes, sentem uma não valorização pela cidade, ou sentem que a cidade é alienada, e quem é da cidade acha que o campo está desmatando, ou que está fazendo alguma outra coisa, e na verdade a gente precisa se integrar para ver que não é nenhum nem outro, e que tem muita coisa legal para a gente fazer, assim. Então, achei legal sua fala, Bianca, porque o turismo rural pode ser uma oportunidade da gente se aproximar também, né? E a gente conseguir ter essa integração e ser um ganha-ganha. E, Sati, conta pra gente. Você disse que não foi programado receber os turistas, né? Que foi uma proposta de uma mãe que colocou num grupo de mães. Você precisou fazer algum tipo de adaptação na propriedade para poder receber os turistas? Olha, a gente ainda é muito novo nisso, né? Mas sim, a gente teve que mudar algumas coisas, deixar tudo mais limpo, justamente como é campo, tem bicho, né? Então você tem que sempre manter as coisas limpas porque as pessoas se assustam às vezes, né? E é normal. Então a gente tem que deixar tudo mais limpo, tudo mais organizado. A gente tem que pensar mais e com certeza a gente precisa investir mais na estrutura aqui. Mesmo a gente fez pouca coisa, mas é uma coisa muito importante investir na estrutura. Para receber o pessoal, legal. E, Bianca, como é que você vê que é a percepção do público urbano para essa modalidade de turismo, assim? Então, como eu tinha dito antes, eu acho que o turismo rural, ele
ele consegue proporcionar muitas possibilidades dentro de um único espaço. Isso que a Sati falou é muito interessante até para diferenciar o que vocês tinham me perguntado antes, da diferença em ecoturismo. O turismo rural, normalmente, ele é um espaço feito para aquilo, né? Você vai criar uma estrutura própria para os turistas visitarem aquele local, você vai criar, por exemplo, né, se for algo relacionado à alimentação, você tem que criar mesas ali, tem que criar um espaço de alimentação, a parte da agricultura muito bem delimitada, e o ecoturismo não, né? Normalmente é aquilo, né? A natureza é aquela e você que acaba se adaptando ao local. Mas, assim, falando sobre a visão, né, a percepção das pessoas, eu entendo que, principalmente para o público urbano, né, o rural é muito atrativo, porque é muito diferente do que a gente vive diariamente. Então, você poder ir para um lugar e poder vivenciar atividades diversas e que sejam muito imersivas, como eu tinha dito anteriormente, e fazer tudo isso em um só lugar, isso é muito atrativo. E tem uma questão também já até voltada para esse período, essa realidade que a gente está vivendo, né, por conta da pandemia, que o turismo rural ele traz essa questão de poder ser um lugar onde as pessoas fazem tudo ali dentro. Então, a pessoa não precisa sair muito dali, né? Não precisa ter essa mobilidade muito grande. Então, até por uma questão de segurança sanitária, as pessoas optam muito por escolher um turismo rural, por exemplo, né? Então, eu tenho certeza que é um turismo que está crescendo muito agora, e durante esses próximos anos, que eu acredito que os turistas, né, agora têm uma percepção muito diferente em relação à segurança sanitária, eles vão permanecer com essa cabeça, com essa mentalidade, e o turismo rural é algo que apresenta, assim, um espaço muito favorável para isso, né? Um espaço aberto, um espaço em que os proprietários conseguem ter um certo tipo de controle, então tem essa segurança maior vinda do turista, e até mesmo essa questão produtor local, né? Então, o que a gente chama no turismo de produção associada ao turismo, né? Que é, por exemplo, o artesanato, a gastronomia, tudo que envolve a identidade daquele lugar. Então, é isso que traz também, eu acho, uma força muito grande para o turismo rural e uma visão de que aquele turista vai conhecer a identidade daquele local, daquela família, né, do que eles estão cozinhando. Então, eu acho que realmente assim, é um turismo de futuro, de muitas possibilidades. E o pessoal já sabe que existe turismo rural? Assim, você vê que o público urbano já considera esse tipo de turismo? Ou, assim, eu entendi que ele está crescendo, mas ele já é visto aos olhos dos turistas? Olha, pela nossa experiência, assim, que a gente enxerga muito aqui no DF, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas consideram, sim, né? Por exemplo, tem alguns que já são mais conhecidos, a Fazenda Taboquinha, alguns locais no Lago Oeste, né, que são produtores de queijos, de leite, então acho que eles já consideram isso, isso já faz parte da dinâmica do DF, mesmo que isso não seja a dinâmica principal, assim, não, nosso principal é realmente viver urbano, pegar ônibus cedo e voltar para casa muito tarde, toda essa pressa, né? Que é isso que é o contrário do rural. Então, eu acredito que sim, assim, por uma experiência própria, eu desde pequena que eu frequento, assim, turismo rural, que eu tinha falado da Fazenda Taboquinha antes, né? E eu acho que sim, é um turismo muito atrativo, a gastronomia do turismo rural, né? A comida de roça, comida de fazenda, no caso, né, da fazenda, você conseguir comer um morango orgânico na hora, sabe? Isso tudo é muito atrativo e isso chama muito turista, com certeza. Ai, que legal. E Sati, conta pra gente um pouquinho na perspectiva de produtora. Turismo rural, assim, ainda mais que começou de uma forma não muito planejada, né? Ele é rentável? Ele pode ser rentável para o produtor? Ah, sim, com certeza. Eu acho que, bom, como a gente está começando ainda, né? Só para deixar claro, a gente começou agora mesmo, mas o retorno está muito bom, principalmente não só financeiro, mas das pessoas que estão, quando a gente conversa, né? Tem um feedback muito bom. Então, eu acho que vale a pena investir nisso também. E você acha que faz alguma diferença para a marca da sua chácara? Assim, eu digo, de alguma forma, o turismo faz com que o produto seja mais valorizado no final das contas? Ou ainda não chegou nesse ponto de falar, esse morango é da chácara Fukushi? Olha, eu acho que sim. Assim, também não é puxando sardinha para o nosso lado, né? Mas o pessoal tem gostado bastante do morango. Quando eles provam, assim, eles falam, meu Deus,
esse é o melhor morango que eu já comi na minha vida. Isso é muito gratificante. E é verdade, eu não fui ainda, mas eu vi muita gente falando isso, então não é só você que está falando, não. Pois é, então, tem algumas pessoas que chegam a fazer comparações, que já viajaram para fora do país e falam, nossa, esse morango é melhor do que dos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? Vai enchendo a bola, mas a gente tem que se segurar e manter firme para continuar produzindo um produto de qualidade que, com certeza, é uma propaganda boa para a gente. Legal. E, Bianca, conta um pouquinho mais pra gente do Pitadas de Cerrado e se você sente que esse objetivo de estimular a sensibilização ambiental, nessa proximidade, você falou muito de gastronomia, e a gente, como jovem do campo e da cidade, sente que o que realmente nos une é o alimento, né? Porque todo mundo tem que comer em algum momento. Então, conta pra gente se isso dessa sensibilização vocês conseguem sentir uma diferença com esse projeto. Então, recentemente, né, alguns anos atrás, uma das integrantes do Pitadas, a Leliane, fez um TCC, um trabalho de conclusão, sobre as percepções do público em relação a uma das nossas atividades, que é o Pequenique, que é uma trilha sensorial pelas árvores do Cerrado. E a resposta que nós tivemos foi muito positiva. Essa pesquisa, ela avaliava principalmente o conhecimento dessas pessoas sobre o Cerrado, né, que esse é o nosso principal objetivo. E principalmente com o nosso foco, que são os jovens, as crianças, né, já que eles são a alimentação do futuro. Então, para a gente é muito importante que essas pessoas tenham consciência do que a gente está passando de informação. E só para explicar um pouquinho mais ou menos dessa nossa ação, é uma trilha sensorial, né, e pelas árvores do Cerrado da UNB. Então, a gente para em cada uma das árvores e é explicado um pouco sobre as características da árvore, do fruto, das folhas, pela equipe de educação ambiental, e depois essas pessoas degustam o alimento feito daquele fruto. Então, indo nesse nosso objetivo dessa experiência multissensorial, né? Porque é algo que a nossa professora, a coordenadora, que é a Tainá Zanetti, desde o início fala para a gente que a preservação ela só vem a partir do conhecimento. Então, não adianta você querer preservar um lugar se você não conhece, se você não gosta daquilo, né? Então, a gente usa algumas dessas metodologias, e eu acho que talvez seja por isso que tenha uma aceitação boa, assim, das pessoas, porque são metodologias atrativas, sabe? Que são divertidas. E só de envolver a alimentação, que é algo que está no nosso dia a dia, né? Isso tudo já fica mais aceitável para as pessoas. Então, né, tivemos esse trabalho de conclusão de curso, e também, nesse período de pandemia, a gente teve que se adaptar bastante, já que essas ações eram todas feitas de forma presencial. Mas, nesse período de pandemia, tivemos contato com várias representantes, líderes, né, sociais, que estão relacionados com a valorização do Cerrado. Então, aí já entra outro ponto também, que eu percebo que teve uma aceitação muito forte do público, as pessoas assistiam às nossas lives, né? Fizemos lives com as quebradeiras de coco Babaçu, com a Vanusa Babaçu, né? Com a primeira chefe indígena do Brasil, a Kali Maracujá, com a Dalila Calunga. Então, envolvendo também essa questão que eu tinha falado anteriormente do sócio, né? Do socioambiental. Que legal. Sim, e assim, o projeto traz essa visão muito completa, né? Não só falar do fruto, mas falar do fruto como algo possível e mostrando também, né, que a alimentação, a cultura alimentar, que é algo que a gente sempre usa no Pitadas, né? Às vezes a gente até prefere usar a cultura alimentar do que a gastronomia. É um espaço de muita felicidade, né, de muita festividade, mas também é um espaço de dor, de exploração. Então, assim, entender esses povos originários, entender a importância deles para esse fruto, para o cerrado é muito importante. E eu acho que o nosso público também está começando a entender isso também. Inclusive, teve até um texto nosso que foi parar no Mídia Ninja, né? E foi muito gratificante para a gente. Então, acho que essa resposta está sendo bem interessante. Ai, que legal, sucesso pro projeto. E Sátia, tem alguma dica para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para saber um pouquinho mais sobre o turismo rural? Bom, venha nos visitar, né? Melhor coisa é viver a experiência, então pode vir, Como a é? gente... Oi? Pode falar. Então, eu estou trabalhando junto agora com a
empresa júnior de turismo da UNB, a Polaris, e a gente está construindo a gente está fazendo o Instagram, está fazendo uma plataforma de agendamento online para facilitar as coisas, e logo mais vai ter um sitezinho também, então, se não me engano, o Instagram é @chakrafukushi. Ótimo. Eu já ia perguntar isso, era essa a minha pergunta, como é que a gente acha você? Então, no Instagram é @chakrafukushi. Fukushi é Fukushi, é isso? Isso mesmo. Ótimo. E Bianca, como é que a gente acha o Pitada de Cerrado? Instagram também, @Pitadas de Cerrado, né? Tem vários conteúdos no Instagram e também na nossa bio tem algumas produções que nós fizemos. Ótimo. E aí eu tenho um desafio para vocês. A gente acabou de se conhecer, a gente não se conhecia antes, vocês conheceram a história um pouquinho uma da outra. Se a gente tivesse que fazer um novo projeto, que iniciativa que vocês fariam junto com a outra convidada? Eu posso falar? Boa pergunta. Manda. Então, Manda eu ver. aqui já estava até pensando em algumas coisas e um dos pontos muito legais do Pitadas é que nós temos equipes, né? Então, uma das equipes é a equipe de gastronomia e eles já fizeram inclusive workshops, né? Treinamentos. Então, seria interessante talvez desenvolver alguns novos produtos na chácara e talvez também com essa experiência do turismo criar novas experiências, né? Com os alimentos. Quem sabe, talvez até criar uma trilha sensorial também, mais ou menos, da mesma forma como a gente fez o piquenique, só que lá na fazenda, né? Então, acho que isso seria bem interessante. Um morango nick de algum outro nome, né? Mais ou menos. Isso. E aí, Sati, o que você achou da proposta? Estamos de portas abertas. Eu quero só ver. Super. Depois a gente vai fazer um novo projeto, um novo podcast das iniciativas que saíram aqui. Aí a gente fala como é que estão os novos negócios. Como assim, Gente, adorei. muito obrigada pela presença de vocês. Também gostaria de agradecer especialmente ao Spiller, que no final das contas trouxe vocês aqui, o Gustavo também. Agradecer em especial também ao José Roberto e a Júlia Cristina, que ajudaram nesse podcast. Agradecer a nossas duas convidadas ilustres, adorei conhecer um pouquinho de vocês, foi ótimo isso, e essa conversa foi tão gostosa. A esperança que a gente tem, assim, é que a gente consiga ter essas conversas no bar, sabe, no Uber, e que a gente fale sobre esses vários temas, sobre gastronomia, sobre comida, e que a gente integre o produtor, integre a cidade, como é que a gente consegue se unir para poder falar de sistemas alimentares, como é que a gente tem um futuro melhor com sistemas alimentares mais sustentáveis. E obrigada de coração por estarem aqui conosco. Isso. Eu que Obrigada a agradeço. você. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.